Fala turma, tudo bem? Estamos aqui com mais uma dica do nosso projeto Plantão Sem Segredos. A finalidade é permitir que você domine o seu plantão, ganhe mais segurança, se sinta um profissional gabaritado, se valorize. Afinal, conhecimento é igual a valorização profissional. E também há um cunho de responsabilidade social, afinal, nós, profissionais da área da saúde, precisamos estar constantemente nos atualizando, nos capacitando, com a finalidade de sempre estar oferecendo uma assistência mais humana, mais digna e principalmente mais segura. A dica de hoje tem a ver com exame físico e vamos falar um pouquinho sobre uma etapa que costuma não ser muito valorizada, que se chama a etapa da inspeção. Vamos aqui a ela sem enrolação, afinal vocês sabem que as minhas aulas são direto ao ponto, tudo muito fora da curva. Bom, na área da saúde, o exame físico compreende a segunda etapa do método clínico. Rafael, não seria a primeira? Não, a primeira é o processo da entrevista. Consiste em avaliar o paciente através da... Aí nós temos as etapas da inspeção, palpação, ausculta e percussão, inclusive com auxílio de alguns equipamentos, como estetoscópio, termômetro e sigmomanômetro, lanterna, lupa, oftalmoscópio, monitor cardíaco, enfim, nós vamos utilizar aqueles equipamentos que estão à nossa disposição. O exame físico é a investigação do corpo do paciente para determinar o estado de saúde do mesmo. Então, é através do exame físico que nós vamos captar o maior número de informações possíveis e geralmente as principais informações que vão nos direcionar com relação ao tratamento e prognóstico do paciente, inclusive se o tratamento está surtindo o efeito desejado ou não. Na inspeção, o paciente deve ser avaliado considerando-se alguns aspectos importantes. Então, o que é que você deve ficar atento no momento da inspeção? A morfologia, do corpo, ao nível de consciência, a postura do paciente, a cor da pele, das mucosas, as extremidades, a coloração, morfologia também, pescoço, tórax e região do abdômen, tudo isso deve ser avaliado. Bom, durante a inspeção nós vamos falar aqui de uma etapazinha chamada de posição do paciente. Rafael, o que é que isso é importante para mim? Para que isso é importante para mim? Então você deve avaliar a posição que o paciente adota no leito durante a sua avaliação junto ao paciente, tá? De acordo com o que ele é mais confortável. Alguns pacientes permanecem na posição que nós geralmente solicitamos, mas outros só conseguem se sentir mais confortáveis, inclusive com desaparecimento de alguns processos dolorosos, em posições muito específicas, tá certo? Então, às vezes você pede para o paciente mudar de posição, mas não é confortável para ele. Para você, fisiologicamente, estatisticamente, cientificamente, é a posição mais adequada, mas para o paciente não é. Por isso que nós vamos traçar um plano de cuidado sempre individualizado. Então, essa postura, em alguns casos, pode ser sugestiva de diferentes doenças. Por isso que eu resolvi trazer essa temática aqui para você. Porque na hora que você vê o paciente em determinada posição de forma constante, já é motivo para você desconfiar, caso já não haja um diagnóstico claro, tá? De que esse paciente está com alguma patologia muito específica. E quando ele fica naquela posição, geralmente aquele quadro de desconforto, de mal-estar é melhorado. Tá? Então eu trouxe aqui algumas posições bem específicas para você entender e dominar o seu plantão, beleza? Então essa posição aqui que você está vendo do seu paciente, tá? Em resumo, geralmente é muito comum o paciente que tem edema agudo de pulmão preferir essa posição, tá? Perceba que ele está sentado, com o decúbito, com o tórax elevado e as pernas pendentes. Então é um paciente que você solicita, orienta que o paciente vá se deitar e ele prefere ficar nessa posição, quase que sentado, né? E ele diz a você que, inclusive, para dormir é melhor, porque se ele se deitar ou ficar em outra posição que não seja essa, ele apresenta um quadro de dispneia, né, desconforto respiratório, ou uma piora do quadro. Então, decúbito elevado, com os membros inferiores pendentes,
Pode ser indicativo de pacientes com dispneia secundária, a secundária a algum problema, no caso, edema agudo de pulmão, líquido nos pulmões, tá? No caso aqui, por exemplo, ele cita outra patologia que desencadeia o edema agudo de pulmão, que é a insuficiência do ventrículo esquerdo, pois esse decúbito diminui o retorno venoso, tá bom? Bato o print aqui dessa tela, que inclusive isso é cobrado em questão de concurso, seleção, na hora lá de uma prova prática, você já está ciente disso, e portanto ocorre uma menor congestão pulmonar, como a própria descrição fala. Nessa posição há uma diminuição do retorno venoso ao coração, consequentemente uma diminuição da congestão pulmonar, e assim o paciente apresenta melhor do quadro clínico. Uma posição também que você pode se deparar são pacientes portadores de um distúrbio chamado de pericardite, inflamação do pericárdio. Essa posição é chamada de posição de Blackman, também chamada de sinal de almofada. Então é indicativo de pericardite. Nesse decúbito, nessa posição, há uma redução também do retorno venoso, consequentemente há uma diminuição do enchimento diastólico ventricular e assim há uma diminuição da dor causada pela doença pericardite. Posição de cócoras, uma posição muito comum em crianças portadoras de cardiopatias congênitas. Isso causa uma melhora também do desconforto respiratório do nosso paciente, por também diminuição do retorno venoso. É algo muito específico dos portadores de cardiopatias congênitas, você vai ver muito isso no público pediátrico. E um quadro de inquietação no leito, tá bom? O paciente fica lá sem uma posição adequada, ele fica rodando de cócora, quer sentar, quer se levantar, fica literalmente girando lá em cima do leito, se movendo bastante. Em alguns casos há necessidade até de fazer a contenção devido a alguns riscos que o paciente apresenta, tanto para ele como para os profissionais, os colegas, risco de queda, tá bom? Alguns pacientes nessa situação são acompanhados também de um sinal que é levar a mão à região precordial. Quem participa do nosso grupo lá do Telegram viu que eu coloquei isso. Esse é um sinal chamado de sinal de Levine, é a mão aqui no tórax, indicativo de que o paciente está com dor torácica, tá bom? Ou seja, geralmente essa situação aqui é gerada em decorrência de alguma hipoxemia, tá? Então isso pode ser uma hipoxemia cerebral, uma hipoxemia cardíaca, ok? Então ficar atento a essas posições para que durante o seu plantão você domine o seu plantão e assim se torne um profissional mais gabaritado, um profissional mais reconhecido, como aquele profissional que estuda mais, que oferece uma assistência mais segura. Durante essa observação, ou seja, durante a inspeção, o profissional também fica atento a odores, tá bom? Principalmente aí tentar fazer a busca pela fonte desses odores. Às vezes em decorrência apenas de uma falha no processo de higiene, outras vezes é um foco infeccioso. Então são inspecionados o estado geral, o nível de consciência, o estado nutricional, a postura, como nós vimos aqui, algumas, a movimentação, a coloração da pele, mucosas, hidratação e se o paciente está com uma boa higiene corpórea ou não. Na inspeção, o paciente deve ficar exposto o menor tempo possível, afinal nós temos duas situações aqui envolvidas, uma é a questão do risco de hipotermia, em alguns casos isso pode gerar problemas como parada respiratória, parada cardiorrespiratória, ok? E bem como também o quadro de privacidade do nosso paciente, tá? E só deixar a amostra a parte do corpo que será examinada. Muito cuidado nesse momento, né? Não precisa despir o paciente de imediato, você vai despindo aos poucos, expondo apenas aquela parte que você vai examinar, em seguida cobrindo e expondo a próxima que vai ser examinada. Gentileza e delicadeza são primordiais no exame, principalmente se o paciente apresenta dores e sintomas desagradáveis. Turma, essa foi mais uma dica do nosso Plantão Sem Segredos. Sucesso!